1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Sabemos que Deus não tem mau espírito. Aqui o povo, quando escreveu isso, Samuel, quando escreveu, ele não tinha muito entendimento sobre isto. Mas eu quero dizer algo muito forte e chocante, irmãos. O Espírito Santo, ele não permanece na vida daquela pessoa que se rebela. No livro de Gênesis, capítulo 6, o Espírito Santo se retirou do homem. E, infelizmente, quando isso acontece, o espírito mau ele ganha terreno. Então é muito perigoso a pessoa perder o Espírito Santo, perder a unção do Espírito Santo. Sabemos que Saul, ele foi ungido como rei e ele reinou por 40 anos. Mas é interessante notar que a maioria desses anos ele reinava sem a unção do Espírito Santo. Ele reinava sem a presença de Deus. Olha que coisa forte. Ele era guiado no seu ministério por espírito mau, na maioria das vezes. E você vai ver isso. Por quê? Você vai perceber que Saul, ele teve comportamentos terríveis. Você tem que tomar muito cuidado, e esse é até o tema. Tome muito cuidado com as pessoas que têm problemas espirituais, principalmente aqueles que, se for desviado, toma muito cuidado. Por quê? Porque agirá 7 vezes pior do que antes de se converter. Se a gente olhar para Saul, ele se tornou uma pessoa vingativa. O Saul ele se tornou uma pessoa falsa, ciumento, perseguidor, cruel, falso. Prometia e não cumpria, irmãos. Tinha desvio de conduta. Consultou a pitonisa, uma feiticeira. Irmãos, ele fez coisas terríveis. Se tornou uma pessoa maldosa. E você tem que tomar cuidado com esse tipo de pessoas. Que às vezes está do seu lado, caminha contigo, está no meio da sua família. Nós devemos orar por essas pessoas, mas tomar cuidado com elas. Nós não devemos ter essas pessoas como inimigas, pelo contrário. Devemos discernir que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os espíritos maus, contra os demônios, que usam as pessoas para fazer todo tipo de maldade. Como eu costumo dizer, ninguém cria um filho para ser bandido, para ser um traficante, ninguém cria um filho para o mal, uma filha para a prostituição, ninguém faz isso. Porém, nós sabemos que o mundo jaz no maligno e Jesus é o único que pode libertar essas pessoas. E nós devemos amar essas pessoas. É interessante notar que Davi sofreu muito na mão de Saul, nós vamos ver isso. Tem coisas aqui fortíssimas que você vai ouvir. Porém, em nenhum momento, Davi levou para o lado pessoal. Nenhum momento. Ele tentou até ajudar, teve oportunidade até de matar a Saul, porque Saul queria matá-lo. É muito forte isso, mas ele não pagava o mal com o mal. Pelo contrário. Então nós devemos entender que Deus criou as pessoas não para fazer o mal, mas infelizmente por causa do pecado, inimigos, demônios entraram no mundo e os demônios têm usado pessoas para fazer maldade. Mas Jesus é o único que pode libertar essas pessoas desses espíritos malignos, desde que essa pessoa creia nele, acredita nele. E nós devemos interceder por essas pessoas que estão na mão desses demônios, desses malignos, fazendo maldade. Orar a Deus, interceder, porque assim Deus vai poder salvar essa pessoa, libertar essa pessoa. E quando essa pessoa estiver em Cristo, ela vai ser nova criatura. Ela não vai ter mais aquelas práticas, ela não vai fazer mais aquelas maldades. Pelo contrário, ela vai fazer o bem porque ela vai ter Jesus no coração. Então aqui o Espírito do Senhor se retirou de Saul, mas aí o assombrava um espírito mau. Esse espírito maligno começava a perturbar ele, tirar a paz dele. E tem muita gente assim, infelizmente, que perdeu o Espírito Santo e hoje está perturbada, está assombrada. É terrível quando isso acontece. E tome muito cuidado com esse tipo de pessoa. Eu vou te mostrar algo aqui muito forte. 1 Samuel, capítulo 19,
eu vou ler para você esse capítulo praticamente todo, diz assim, ó: e falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. É interessante notar que Saul, a partir do momento que ele se rebelou e se desviou de Deus, a vida dele piorou muito. A Bíblia fala que é 7 vezes pior, né? Quando a pessoa perde a unção, perde o Espírito Santo, quando a pessoa se desvia. E aqui ele chama o próprio filho dele, o Jonatas, e fala assim: Jonatas, nós temos que matar Davi. E é interessante notar que Davi nunca pecou contra Saul, nunca fez um mal contra Saul. Mas por que isso aconteceu? Por que ele tinha esse ódio mortal a respeito de Davi? Você vai se lembrar que quando Davi voltava da guerra, as mulheres saíam com danças, com seus tangedores, tocando, cantando e dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares. E quando isso aconteceu, diz a palavra do Senhor que ele se indignou muito, foi tomado, irmão, de uma inveja, de um ciúme tão grande, tão doentio, que ele disse: o que falta para ele senão um reino? Está todo mundo do lado dele, todo mundo gosta dele, agora só falta para ele o reino. E começou a suspeitar dele, porque ele estava preocupado com o trono dele, com o status dele. E olha que Saul, o Davi, era uma pessoa fiel, leal, obediente. Mas, infelizmente, o Saul levou para o lado pessoal. E o espírito maligno entrou na vida dele e começou a usar Saul para perseguir e matar Davi. E agora ele está tramando ali, falando com seu próprio filho, Jonatas. Falou pessoalmente com ele: nós vamos matar Davi. E falou também a todos os seus mensageiros, soldados, aos seus servos, dizendo: nós temos que matar Davi. Porém, é interessante notar que Jonatas, mesmo sendo filho de Saul, ele não levou isso para o lado pessoal. É interessante notar que em nenhum momento o Jonatas tomou partido, porque ele sabia que o pai estava errado, que o pai se encontrava naquela situação e queria matar Davi porque tinha inveja de Davi, tinha ciúme de Davi. E você tem que tomar muito cuidado com essas pessoas que têm inveja de você, que têm ciúmes de você. Essa pessoa jamais vai te desejar o bem, porque ela tem raiva do que você tem, do que você possui, do que você conquistou. Às vezes essa pessoa está do seu lado, mas ela fica revoltada. Às vezes, na sua frente, ela até fala, porque essas pessoas são falsas. E essas pessoas, às vezes, até te elogia, até com os lábios, mas o coração está longe de você. Ela não se alegra com as suas conquistas. Ela queria estar no seu lugar. E essas pessoas geralmente são usadas por espíritos maus. Por isso que nós devemos estar atentos. Você tem que guardar o seu coração, mais uma vez, não leve para o lado pessoal. Mas aqui Jonatas, ele percebeu isto, não tomou partido, porque ele conhecia Davi, sabia que era Davi, sabia do caráter de Davi, do amor que ele tinha para com seu pai, o rei. Ele sabia disso, ele tinha um carinho por Davi. Então ele não se deixou se levar. Olha que interessante, versículo 2 diz: e Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te. É interessante notar que Jonatas, ele sabia que Davi iria reinar em lugar do seu pai. E Saul sabia disso também. Por isso que Saul queria tirar a vida de Davi, para que o reino não passasse para ele, mas ficasse com seu filho Jonatas. Mas o próprio Jonatas reconhece que Deus, ele fala isso, você vai reinar em lugar de meu pai, e eu vou ser o seu auxiliar, eu vou ser o segundo. Então Davi, ele teve um grande amigo, que esteve do lado dele. O amigo, ele alerta do perigo, e Jonatas alertou a Davi do perigo.
E quem estava querendo fazer maldade? O próprio pai. Ele falou, olha, toma cuidado, porque o meu pai quer te matar. Meu pai quer te tirar de cena. Eu sei que você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa honrada, você é uma pessoa leal ao meu pai, mas meu pai está perturbado. Ele está com ciúme de você, ele está com inveja de você, ele quer se vingar de você. Então toma muito cuidado. Então ele alerta a Davi, para preservar a vida de Davi. O amigo faz isso, o amigo verdadeiro. A Bíblia diz no livro de Provérbios 17 que é amigo mais chegado do que o irmão. Porque o amigo de verdade, irmãos, ele repreende na frente, mas defende pelas costas. O amigo de verdade é diferente. Ele se arrisca. Jonatas, ele estava se arriscando fazendo isso contra o inimigo de seu pai, que não era inimigo, mas o Saul ele achava que Davi era inimigo dele. E às vezes o inimigo coloca isso na cabeça da pessoa, achando que aquela pessoa é inimiga dela, e não é, às vezes está do lado dela. Mas às vezes a pessoa, por causa do seu status, da sua posição, está achando que a pessoa está querendo tomar o lugar dela. E eu já vi muito isso, e eu creio que você também já viu muito isso. Aí ele começa a alertar e fala assim, meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te no lugar oculto e esconde-te. Por que Jonatas falou isso? Porque ele sabia que o pai dele era muito, irmãos, capaz de fazer isso. Com Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então falou, ó, vai, se esconde, fica no lugar oculto, não sai de lá não. Irmãos, Davi era um homem de Deus, foi ungido e recebeu o Espírito Santo, mas, irmãos, ele tinha prudência. Ele sabia também que Saul era capaz disso. Ele não fugiu com medo, ele não foi covarde. Ele foi para se preservar e até preservar a própria vida de Saul. Porque você acha, irmãos, que Davi tinha medo de Saul? Não tinha, irmãos. Ele não tinha medo de leão, de urso, não tinha medo de gigante, de grande exército de filisteus. Quem era Saul? Perto de Golias, o próprio Saul ficou com medo do gigante Golias. E Davi era um garoto fervoroso. Então ele sabia que o pai era capaz disso com seus soldados. Uma palavra de sabedoria, irmãos. Quando Herodes quis matar a criança ainda, que era Jesus, Deus manda ele ir para o Egito. Fala para José, aparece a José em sonho e fala, vai para o Egito. Fica lá até que a poeira baixe. Quando Herodes morreu, a poeira baixou, Deus mandou voltar. A pessoa está sendo ameaçada de morte, temos que orar para que Deus venha ferir a pessoa de cegueira, para que não veja, para que não venha fazer maldade. Mas, irmãos, usar de sabedoria também, porque infelizmente tem muita gente sendo ameaçada injustamente. Irmão, nós temos que buscar essa sabedoria de Deus. Davi não fez nada de errado, mas estava sendo ameaçado de morte. Então ele teve que ir para um certo lugar, ficar escondido. Continuando. E sairei eu e estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres. E eu falarei de ti a meu pai e verei o que houver e anunciarei. Ele falou assim, olha, eu vou estar com meu pai no campo, eu vou estar lá conversando com ele, eu vou falar de ti para o meu pai. E o que o meu pai falar, eu verei, e o que houver e tu anunciarei. Em outras palavras, eu vou representar você, eu vou interceder por você, eu vou falar com meu pai. Isso é amigo, pessoal. Lembrando que ele era o príncipe, ele era o filho do rei. Mas ele viu que o pai dele estava cometendo uma grande injustiça contra Davi. Irmãos, precisa levantar mais Jonatas neste mundo, no Brasil, na igreja, na família. Tem que levantar essas pessoas que são amigos de verdade, irmãos, que defendem a pessoa honesta, que defende a pessoa sincera. Tem muita gente aí, irmãos, macumunado com outro aí, com medo de perder o cargo, perder a liderança, perder status, perder alguma coisa e prejudicando outros, os inocentes.
Na igreja não é diferente, isso acontece na igreja também, isso é triste, isso é cruel. Então a palavra de Deus ela é bem clara. Aí o versículo 4 diz assim: então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai. Olha aí, eu vou ler novamente. Então Jonatas falou bem de Davi a seu pai. Ele não teve medo não, ele chegou e falou para o pai dele assim: pai, Davi, o senhor sabe que ele é uma pessoa honesta, uma pessoa boa. Falou bem de Davi. Só que Saul, o pai, queria que ele falasse mal de Davi e que ele tivesse raiva de Davi. Toma cuidado para você não se levar pelo ódio e raiva dos outros em relação a outras pessoas. A pessoa tem raiva, vai querer que você fique com raiva também. A pessoa não fala com a pessoa, não quer que você fale também. Não misture as coisas. Não tome partido. Você tem que ter personalidade. Você tem que ser você. Você tem que ser um pacificador aí nesse meio. Porque, imagine, se os dois são seus amigos, um tem raiva do outro, ou quer que você fica com raiva, não fale, não toma partido não, não faça isso não, nunca. Ele não fez isso com o próprio pai, ele diz ainda mais. E disse-lhe, não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti. E porque os seus feitos têm sido muito bons. Ele está dizendo aí, não peque o Senhor contra Davi, viu? Davi não fez nada para ti, não. Ele não pecou contra ti, não. Agora, se tu fizer isso, tu que vai pecar. Tu que vai ser injusto. Que ousadia, né, pessoal? Ainda ele fala, e tu sabes que os seus feitos são muito bons. Tu sabes o que ele fez. Tu sabes quando ele matou o gigante Golias. Tu sabes quando ele derrotou os inimigos. Tu sabes quando ele te ajudou, quando tu tá lá cheio de demônio, ele tocou a harpa e expulsou o demônio. Tu sabes que ele fez muita coisa boa. Que coisa linda, hein, pessoal? Sempre vai ter um Jonatas, um amigo fiel que vai interceder por nós. Sempre vai ter. Você pode ter certeza disso, irmãos. Porque ele é justo, ele é verdadeiro. Você tem esse tipo de amigo. Eu garanto para você que você tem. E você sabe quem é. Está contigo até debaixo d'água, como diz o outro. Diz a palavra. Porque pôs a sua alma na mão. Em outras palavras, colocou a vida dele em risco. Colocou dele a cabeça em prêmio por causa do próprio Saul. Você quer ver? Ó? Porque pôs a sua alma na mão e feriu aos filisteus e fez-o ser um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra sangue inocente, matando a Davi sem causa? Isso é muito forte. Isso é tremendo. Ele está dizendo aqui, ele colocou a vida dele em risco pelo Senhor, pela nação. Se lembra do gigante Golias? Se lembra dos feitos dele? Todo mundo fugindo, até o Senhor mesmo se acovardou diante do gigante Golias. Golias ficou ali 40 dias afrontando o povo de Israel, ninguém se apresentou, e Davi foi lá e tirou a vergonha de Israel, e Deus deu um grande livramento, tu sabes disso. E tu mesmo se alegrou, e tu está perseguindo uma pessoa inocente. Você quer matar uma pessoa sem causa. Que motivo que ele deu? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas por que aquela pessoa me odeia? Por que aquela pessoa tem raiva de mim? Não fiz nada para ela. Isso acontece muito. Muito. Aí diz a palavra, e Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou Saul, vive o Senhor, que não morrerás. Irmãos, Saul deu ouvidos a Jonatas naquele momento. Mas Saul não era uma pessoa de palavra. Sabe por quê? Ele tinha problemas espirituais seríssimos. Cuidado com esse tipo de pessoa. Cuidado. Naquele momento, não, vive o Senhor, até jurou. Eu não vou matar Saul, ele não vai, Davi, ele não vai morrer. Cuidado. Cuidado, tem pessoas, irmãos, que não têm palavra. Pessoas que não têm palavra, muito cuidado com essa pessoa.
Ela fala, até jura, que a gente sabe que não pode jurar, né? No Novo Testamento, a gente é ensinado pela palavra que a gente não deve jurar. É sim, sim ou não, não. Aí a pessoa fala, só que depois fala que não é, mente, desconversa. Tem muita gente assim. Essa pessoa não é de confiança. Abre o teu olho. Não é de confiança. Cuidado com esse tipo de pessoa. É passageiro isso. Foi o que aconteceu com Saul. Olha o que diz a palavra. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas estas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como dantes. Olha que interessante. Naquele momento, o Jonatas conseguiu convencer o seu pai, falou bem de Davi dos feitos, pediu para o pai lembrar do que ele tinha feito, ele mesmo se alegrou. E por um vislumbre, por um momento, ele deu ouvidos à voz do seu filho. E aconteceu o quê? O Jonatas fala para Davi que o pai não ia matá-lo, leva ele de volta para o palácio e esteve diante de Saul como antes. Mas você vai perceber aqui depois que tem ambiente que não cabe mais a gente. Não adianta. Tem gente que não muda. Não adianta, pessoal. Eu vou te mostrar isso pela palavra. Olha o que diz a palavra de Deus. E tornou a haver guerra, e saiu Davi, e pelejou contra os filisteus, e feriu-os de grande ferida, e fugiram diante dele. Então, depois que ele voltou, ficou lá no palácio com Saul, e tornou até guerra contra os filisteus. E sempre vai ter guerra, irmãos. Jesus disse, no mundo tereis aflições. E a gente tem que estar muito atento a isso. Mas ele falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus diz no livro de Salmo 34, 19, muitas são as aflições do justo, mas o seu livro é de todas. Então nós vamos ter lutas, nós vamos ter guerras, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Aqui o Davi, perdão, ele vencia as guerras no nome do Senhor. Não era por ele mesmo, porque Deus era com ele. E Saul sabia disso. Mas olha o que aconteceu, pessoal. Olha que coisa séria. O versículo 9. Olha que coisa séria. Porém, o espírito mau da parte do Senhor, que Deus não tem espírito mau, né? Se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tangendo com a mão o instrumento de música. Aqui tem várias revelações. Irmãos, infelizmente a inveja, o ciúme, o sentimento de vingança foi despertado novamente em Saul, por causa das vitórias de Davi, por causa do sucesso de Davi. Aí o espírito mal volta para a vida dele e toma ele. É interessante notar que Saul estava na sua casa, o demônio tomou ele na casa dele. Olha que coisa séria. Possuiu ele na casa dele. Ele não estava em outro lugar. Vamos dizer assim, um lugar de perdição, na própria casa. Estava tão bem, tudo em paz. Mas tem gente que não consegue vencer a inveja, o ciúme, endurece o coração, é orgulhoso, é soberbo, é arrogante. A história de Saul é uma das histórias mais tristes da Bíblia. Porque Saul era humilde de início, se você ler a história dele. Nem rei ele queria ser. Mas subiu para a cabeça, se perdeu. Tem gente que o sucesso para ela vai fazer tão mal, porque ela vai se tornar uma pessoa arrogante, orgulhosa, e Deus sabe disso. Infelizmente, vai pisar nos outros, vai perseguir. Saul se sentia ameaçado por causa do cargo. Que triste. E aí o espírito mau voltou. E aí você já viu, diz aqui a palavra, não sei o que estou falando não.
diz a palavra, e tendo na mão a sua lança. Irmão, ele estava na casa dele, segurando lança. Para que isso? Você tem que estar atento. Por que ele estava segurando aquela arma? Por que ele ficava andando de lá para cá segurando? Ô, irmãos, esteja atento. Você tem que ter a sua mente aberta e seus olhos abertos. Você não pode ser somente simples como uma pomba, como Jesus disse, mas também prudente como uma serpente. Fique atento, rapaz. Às vezes a pessoa está com uma arma da mentira, da calúnia. Você tem que estar atento. Tem gente que está esperando um momento usado pelo maligno só para te ferir, só para te destronar, tirar você da sua posição, tirar sua paz, fazer você ser mandado embora da empresa, fazer você ter prejuízo, atrapalhar seu ministério, atrapalhar você com a sua família, que a pessoa não aguenta ver o seu trabalho, o seu sucesso, a sua simplicidade, a sua humildade. Humildade é sinal de força. Orgulhoso não, ele acha que tem que mostrar quem ele é, que é fraco. Só que é orgulhoso, ela é fraca. Humilde não, humilde é forte. Diz aqui a palavra, olha que forte isso, e tangendo Davi com a mão o instrumento de música. Chegou uma hora que Davi tocava a harpa, como aqui, e não funcionou mais. Não adiantou mais. O demônio não saiu mais. Porque Saul, irmãos, ele se endureceu tanto para com Deus, como para Davi. Não teve mais remédio. Infelizmente, tem gente que está tão dura, tão cheia de ódio, tão cheia de vingança, tão soberba, tão arrogante, que a unção não vai fazer mais efeito na vida dela. Porque ela precisa ser quebrantada. Ela precisa se humilhar diante de Deus. Porque ela não quer mudar. Se endurece a cada dia mais. Acha que não precisa de ninguém. É um revoltado. Coisa séria. Mas um coração quebrantado, irmãos, Deus não despreza. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas 33 a respeito de um homem chamado Manassés. Aquele homem, irmãos, ele fez tanta maldade sendo rei do povo de Deus. Irmãos, ele pegava os seus filhos e sacrificava. Colocava sobre um altar pagão e colocava fogo. E sacrificava outros deuses, coisas que Deus nunca permitiu. É muito sério isto. Mas ele foi tão longe demais e fez pior do que as pessoas do mundo, do que os incrédulos, que foi preso. Os inimigos pegaram ele, irmãos, prenderam ele, colocaram ele no meio dos espinheiros, ele está no meio dos espinhais. Imagine a prisão cheia de espinho, irmão. Mas ele se humilhou, falou com Deus. E Deus teve misericórdia dele. E trouxe ele de volta para o reino, para o trono. Mas porque ele se humilhou. A Bíblia diz que se humilha diante da potente mão de Deus, ele vai exaltar. Mas Saul não. E Davi tentou lá tocar. Para expulsar o demônio não adiantou. Às vezes você está orando, o demônio sai mais. Eu nunca me esqueço, já teve uns fatos assim, só para você entender, já comentei aqui, e já ministrei isso na igreja. Uma certa vez eu fui expulsar um demônio de uma pessoa, que o demônio manifestou, foi orar para uma pessoa, o demônio manifestou, e o demônio falou que nem ia sair não. Eu não vou sair porque ela gosta. Você não tem poder para fazer isso na minha vida, ela quer. Essa pessoa quer. E não foi só um caso não, tá? E aí, eu me lembro que eu cheguei e falei assim, fica de lado aí. Pode ficar de lado que eu quero falar com a pessoa. Aí comecei a falar com a pessoa, o demônio não quer sair, porque ele falou que você está gostando, do que você está fazendo. Não vou entrar aqui em detalhes. Você precisa se arrepender e abandonar. Porque quando a pessoa se deseja, é 7 vezes pior. Então Deus está te dando uma oportunidade. Eu fui falando,
Ah, mas eu gosto. Era um tipo de um pecado que eu não quero aqui entrar em detalhe. E tal, e tal. Eu falei, então, mas você tem que abandonar. O demônio falou que não vai sair da sua vida, não. Até que o Espírito Santo a convenceu, ela começou a chorar, essa pessoa. Aí ela falou, não quero mais, eu me arrependo. Porque o inimigo cega a pessoa de uma forma. E aí foi quando eu falei, manifesta de novo aí, demônio. Aí o demônio manifestou. Eu fui isso diante de Deus, viu, pessoal? Aí manifestou o demônio de novo. Falei, e agora? Agora eu vou ter que sair, o demônio chorando. Você sai em nome de Jesus, não volta mais. A pessoa está bem. Uma dessas pessoas está bem, graças a Deus. Porque a pessoa tem que querer. Se a pessoa não querer, não adianta. Porque Saul ele se rebelou tanto, 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 que não houve mais remédio. No momento mais crítico da sua vida, ele foi falar com Deus, não houve mais resposta. Aí foi consultar uma feiticeira, uma coisa abominável diante de Deus. Mas por que não se humilhou, irmãos? Por que continuar com arrogância? Por que continuar com orgulho? Por que não se quebranta? Ninguém é melhor do que ninguém. Por quê? Se sentir melhor, superior do que os outros. Ou tá num cargo agora eu vou mostrar quem eu sou. Vai ver, agora vão me vingar. Deus não colocou a pessoa para isso, não. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. João Batista disse, importa que ele cresça e que eu diminua. E olha que Jesus falou de João Batista. Entre os homens nascidos de mulher, não há maior do que o João Batista. Mas ele se sentia menor. Para que continuar se rebelando contra Deus? Para que continuar endurecendo? Ele endureceu o coração contra Davi de uma forma que queria o mal dele porque queria a destruição dele. Sendo que era uma pessoa que não fez mal nenhum. Aí você vai lembrar, ele não tinha palavra. Falou, não, Davi não vai morrer. Mas ele tinha problema espiritual, irmão. Tinha problema com orgulho. Era vingativo, ciumento, invejoso. Estava tão bem. Fizeram as pazes aí de repente. Versículo 10 diz, e procurava Saul encravar Davi na parede. Ele pegou a lança e atirou, como das outras vezes. Ele procurava uma oportunidade para ferir e matar Davi. Toma cuidado com certos tipos de pessoas. Deus dá sinais. Deus dá sinais com certos tipos de pessoa. É falsa. Depois a pessoa fala, não, tá brincando. É falsa, é fingida. Tá ali. Cuidado com sinais. Deus está dando sinais. Vigia. Se a pessoa tiver uma oportunidade, ela te derruba. Ela acaba com você. Você vai ter prejuízo. Cuidado, vem com aquela lábia, com aquela conversa. Você sabe que a pessoa é mentirosa, a pessoa não tem palavra. Cuidado. Porém, ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança na parede. O que Davi fez? Eu não vou ficar mais aqui. Não tem mais ambiente, eu estou procurando a paz com a pessoa. E a pessoa não quer. A pessoa se endurece, se revolta, tem ciúmes de mim, tem... Não dá para ficar. Mas neste lugar ele saiu, irmão. Foi embora. Ele fugiu. E a gente tem que ter esse discernimento, irmãos. Às vezes está tendo muita perturbação. Eu vou falar algo para você. Tem um ditado que diz, é melhor ter pai do que ter razão. Uma coisa que é importante. Um amigo de verdade, ele avisa como o Jonatas avisou. Será que Jonatas não amava o seu pai? Ele amava. Mas amar não significa concordar, irmãos, em certas situações. Porque o pai queria o mal de uma pessoa inocente, de uma pessoa que era leal a ele, que gostava dele. Inclusive, se você ler 2 Samuel capítulo 1, quando Saul morre, o Davi chora. Uma pessoa queria o mal dele, queria destruir ele. Isso mostra o coração de Deus, irmãos. Deus ama as pessoas. Por mais maldosas que elas sejam, Deus ama aquelas pessoas e quer salvar aquela pessoa. Em nome de Jesus, irmãos. Mas hoje as pessoas também não têm mais empatia, não têm mais amor pelas pessoas. Hoje, até dentro das igrejas, irmão, se um irmão cair, pronto. Se o irmão falhar, pronto. É coisa séria.
Irmãos, infelizmente a igreja, os soldados, né, não vão atrás dos feridos. Tem muita gente ferida, tem muita gente machucada. Mas os irmãos, em vez de levantar a pessoa, condena, critica. Tem gente que às vezes não é liberta. Está na igreja já tem um tempinho, mas ainda não é liberta, veio de um vício, de uma atitude, de um ato. Mas Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Jesus quer salvar aquela pessoa. Só o fato dela estar na igreja, glória a Deus. Uma hora ela vai entender e vai ser liberta. Eu nunca me esqueço de um fato onde eu trabalhei numa empresa, no começo da minha conversão. Eu me lembro que tinha um rapaz, era motorista também, de caminhão na época, e a gente conversava, ele vinha conversar comigo, e eu evangelizava ele, falava de Jesus para ele. Com o tempo, ele começou a igreja, só que ele fumava. Aí chegava na igreja, os irmãos ficavam criticando ele. E durante 4 meses, 4 ou 5 meses, os irmãos criticando ele. E ele vinha falar comigo, eu falei, não, continua, fica firme com Jesus, não abandone Jesus, fica lá, Jesus vai te libertar. Ah, mas os irmãos ficam apontando o dedo. Eu falei, sempre vai ter, infelizmente, todo lugar tem. Mas eu quero dizer que muitos lá te ama. Não liga para isso não, olha para Jesus. Eu sei que não é fácil, mas Jesus vai te libertar. Irmãos, passou um tempo, ele chegou todo feliz. Jesus me libertou do vício. Ô, irmãos, mas a gente às vezes quer que a pessoa já se converte na hora. Tem pessoas que vai se converter na hora. Eu tive um encontro com Jesus, foi rápido. Jesus fez uma obra na minha vida, mas tem gente que ainda não. Mas a gente tem que ter paciência. Se Deus tem, por que eu não vou ter? Coloque isso no seu coração. Uma alma importa. Importa. Independente de quem quer que seja. Na família. Importa. Seja quem for. Em nome de Jesus. Diz a palavra que Davi fugiu e escapou naquela mesma noite. Porém, Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardasse e o matasse pela manhã. Quando a pessoa tem um ódio mortal, ele persegue a pessoa em qualquer lugar. Quer prejudicar em qualquer lugar. Mas Deus guarda, Deus protege. Aí que está o X da questão. Deus usa um amigo como Jonatas. Deus usa. Deus é fiel, irmãos. Mas uma pessoa cheia de ódio, ela procura aí onde a pessoa está, para prejudicar, para falar mal, para caluniar. Mas guarda o seu coração, não leva para o lado pessoal, não. O maior prejudicado é a pessoa que faz isso, irmãos. Infelizmente, Saul acabou se suicidando. É o maior prejudicado quem está nessa rebelião, nessa dureza de coração contra alguém. É muito triste isso. É muito triste. O fim é muito triste dessas pessoas, irmãos. Todas elas na Bíblia falam. E quanta oportunidade Saul teve. Aí diz que o guardasse, o matassem pela manhã. Pela manhã porque ele ia dormir a noite toda, ia estar descuidado, dormindo, enfim. Do que Mical, sua mulher, a sua esposa, avisou a Davi dizendo, se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Que coisa bonita, hein? A filha de Saul era esposa de Davi, a Mical. Era também filha do rei, como Jonatas. Porém, ela falou para Davi toda a trama do pai dela. Tudo que o pai estava tramando e planejando contra ele. Que queria tirar a vida dele. Mical, a gente fala dela que ela ficou com raiva de Davi quando ele começou a dançar e tal. Mas ela teve um momento muito importante na história de Davi. Você quer ver? Olha o que ela fez. Então Mical desceu a Davi por uma janela. E ele se foi, fugiu e escapou. O que dá a entender que era um palácio. A casa do rei também. Então ela fez Davi descer pela janela. Porque Davi ouviu a voz da sua esposa. Abrindo parênteses. Tem marido que não ouve a voz da esposa. Às vezes a esposa tem razão. Eu nunca me esqueço quando eu li pela primeira vez, quando Deus fala para Abraão, ouve a voz da sua esposa.
de tua mulher, ela está certa, ela tem razão. Deus sabe, irmãos, mas às vezes a pessoa não ouve. A mulher é muito, muito sensível para muitas coisas. A mulher vê coisa que o homem não vê. É diferente. Eu vou falar algo para você aqui. Você sabia que tem pastores que não gostam de trabalhar com mulheres? Às vezes por causa do ciúme da esposa. E às vezes tem mulheres que têm um chamado lindo, maravilhoso. Eu respeito, isso é entendimento da pessoa. Também não vou criticar, não. Isso é entendimento. Imagine, irmãos, quantas Déboras. Imagine quantas Abigail. Imagine quantas Saras. Então a gente tem que ouvir. Cada um tem o seu talento, tem a sua capacidade. Outra coisa que é muito forte. Ela desceu a Davi pela janela. Imagine o esforço dessa mulher. Que mulher esforçada. Nunca vi uma pregação, estou falando com todo temor a Deus sobre isso. O Espírito Santo me deu esse entendimento aqui. Aquela mulher, a gente sempre fala do lado mal, ruim, uma parte, né, da Bíblia sobre Mical. Porém, aqui nós estamos vendo que ela tinha brio. Ela se esforçou para segurar Davi. Imagina uma mulher segurando um homem, descendo pela janela, pelas cordas. Ela arriscou a própria vida dela, a própria vida do Davi. Mas ela falou, vamos lá, tamo junto. Que coisa bonita, pessoal. Que coisa linda. E ela não tomou partido também, não ficou do lado do pai, não, ficou do lado do marido. Olha que Deus logo de início falou, deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Tem que amar pai, a mãe, tem que honrar o pai, a mãe sim, mas tem que cortar o cordão umbilical. É muito sério isto. Nós estamos vendo aqui que ela salvou a vida de Davi. E olha o que ela fez. E Mical tomou uma estátua, isso aqui é uma outra mensagem, uma falha dela. Ela tinha uma estátua, um terafim dentro da casa dela, mas é uma outra mensagem. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, e pôs-lhe a cabeceira uma pele de cabra e a cobriu uma coberta. Ela pegou uma estátua, pegou aqui uma pele de cabra e a cobriu com coberta. E diz, e mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse, está doente. Alguém diz, não, mas ela mentiu. Então, sabemos que a mentira é do diabo. João 8,44 diz isso, que o diabo é o pai da mentira. Mas aqui, como o caso de Raabe, Deus me deu esse entendimento já tem anos. Irmãos, ela preservou, por exemplo, a Raabe, ela preservou a vida dos espias. Ela entrou até na genealogia de Jesus. Imagine uma pessoa que ameaçou alguém de morte, vai lá na casa da pessoa, imagine a mãe estar lá no portão, e ele fala assim, cadê o seu filho que a gente vai acabar com ele aqui agora? E vamos supor que o filho esteja em casa. Ela vai falar que o filho está em casa? Vocês estão entendendo? Isso é sabedoria. Quando falar assim, Davi está aí, quando Davi fugiu de Saul para a terra dos filisteus. Davi está aí, aquele lá que derrotou o gigante, que é o nosso inimigo. Traz ele aqui. Aí foram atrás dele, e ele barbudo começou a se fingir de louco, a barba começou a escorrer na barba. E o rei falou, mas você é um louco, você quer trazer um louco para mim? Isso é sabedoria. Ele foi preservado da morte. A gente tem que ter sabedoria, irmãos. A gente não pode ser bitulado, ser religioso. É por isso que muitas pessoas falam, mas esses crentes são fanáticos. Muitos têm muita intenção. Muitos são religiosos, até com uma boa intenção. Mas dependendo, o fardo é pesado, afasta as pessoas. A gente tem que ter sabedoria. Jesus atraía, as pessoas gostavam de estar com Jesus. Só que Jesus não se contaminava, Daniel não se contaminou.
Diz aqui a palavra, ele está doente, ela falou. Então Saul mandou mensageiro, olha, o Saul estava tão cheio de ódio, falou, olha o que ele falou. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi dizendo, trazei-mo mesmo na cama para que eu mate. Então o ódio era terrível. Mandou buscar na casa dele. Aí diz, vindo, pois, os mensageiros, quer dizer, os capangas, eis que estava a estátua na cama e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical, sua filha, por que assim me enganaste e deixaste ir escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul, porque ele me disse, deixa-me ir, porque hei de eu matar-te. Sabedoria. Ela avisou Davi, meu pai quer te matar, foge, ajudou ele, que mulher esforçada, e ainda, irmãos, usou de sabedoria com o pai. Que você permitiu que ele fugisse? O que você fez? Não, ele me ameaçou matar, ele fugiu. Sabedoria. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel, a Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. Eu vou resumir aqui, principalmente essa parte. Cuidado com as pessoas que têm problemas espirituais. Essas pessoas não são de confiança, essas pessoas não são de palavra, essas pessoas são vingativas, ciumentas, soberbas, arrogantes, perseguidor, são pessoas cruéis, falsas. Cuidado com essas pessoas. Essa pessoa como Saul. Se você vê a história de Saul, é tudo isso aqui, irmãos. Não tinha palavra. E tem gente que insistindo com pessoa que não tem palavra, que mente descaradamente. Uma hora fala, depois fala, não fiz nada disso não falei nada não. E você sabe que falou, e você continua confiando nessa pessoa. Enquanto essa pessoa não tiver um encontro com Cristo, enquanto ela não for liberta, abre os teus olhos. Você já viu, é um cargo de confiança, aí teve uma falha, duas falhas, até quando? Abre os teus olhos. Ué? Até quando você vai ter dó de Saul? Tendo eu rejeitado, disse o Senhor para Samuel, abre os teus olhos. Nós vemos aqui o que o Saul fez e que Saul queria, desde o início. Às vezes a pessoa vai querer que você fale mal, só porque ela não gosta da pessoa e quer que você não goste também, não fale com ela. Não aceite isso. Você tem que ter personalidade, em nome de Jesus. Esta palavra que Deus colocou no meu coração, louvado seja Deus, e eu tenho certeza que em algum momento dessa mensagem Deus falou com você. Então o que você tem que fazer? Praticar o que você ouviu. Pratique o que você ouviu. Viva a palavra de Deus. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vi algo no meu coração aqui agora. Irmãos, é forte, viu? A Miriam e Arão começaram a criticar Moisés. Nós somos profeta como ele. Ainda casou com uma cuxita, com uma mulher escura. Até naquela época. Foi uma falha deles. Eram pessoas de Deus, mas falharam. Aí Deus dá uma bronca em Miriam. E ela fica leprosa. Porque Deus fala, você não teve temor de falar de Moisés. Toma cuidado para falar de uma autoridade. Autoridade espiritual, toma cuidado. Vigie bastante. Vigie. Irmãos, Davi não ousou falar mal de Saul. Ele teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes, ele não fez. Aí ele falou assim, é Deus que vai julgar entre mim e ti. Se eu for inocente, mas é Deus, não sou eu. Coloque nas mãos de Deus, em nome de Jesus Cristo. Autoridade espiritual é algo muito sério. Se a pessoa está fazendo coisa errada, vai prestar conta a Deus, irmãos. Vai prestar conta a Deus. Por que Deus não tirou Saul do trono? Quando o Espírito Santo saiu e viu um espírito maligno na vida dele. Ele governou nessa situação mais de 2 décadas. Eu imagino umas 3 décadas. Coisa séria. Coisa séria. Imagine a pessoa estar debaixo de uma liderança dessa. Cuidando do povo do Senhor.
Você tem que discernir, às vezes não é Deus que está dirigindo, não. Discerna, sabedoria. Ah, a pessoa é pastor, só porque tem título de pastor, você vai acreditar em tudo que ele fala? Só porque a pessoa se intitula alguma coisa, você vai acreditar em tudo que ela fala? Ah, mas você vê, Deus é com ela, os milagres. Então tem muitos que vão operar milagres, não vão entrar no céu não. Que não tem temor de Deus. Não se engane, os dons não salvam ninguém. Sem santidade ninguém verá o Senhor não. Senhor, expulsei demônios, eu curei, fiz maravilha. Não te conheço, Jesus disse. Abre os teus olhos, tem que ter discernimento, a igreja tem que ter discernimento. Em nome de Jesus. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. A Bíblia diz que maldição sem causa ela não se cumpre. Vamos vigiar mais, vamos ser prudentes, mas vamos ser simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Em o nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Em nome de Jesus? Tenho certeza que Deus falou com você. Fecha os teus olhos e oremos. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso. Queremos, ó Deus querido, Deus amado, te agradecer por esta palavra. O Senhor tem falado com a gente, através da leitura, da meditação, através de uma pregação, através de uma revelação inspirada. O Senhor tem falado com a gente. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus Cristo a praticar a tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoe pela falta de sabedoria muitas vezes, pela falta de percepção espiritual, pelo discernimento. Perdoe as nossas fraquezas muitas vezes. Senhor, nos perdoe se em algum momento levamos algum caso para o lado pessoal, se falamos de uma autoridade espiritual. Tenha misericórdia, Deus. Nos perdoe. Pai, eu quero orar, Pai, por cada pessoa sintonizada nesta live. Meu Deus, que ela não estava compreendendo certas coisas, mas o Senhor falou com ela. O Senhor, meu Deus, falou profundamente. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor ajude essa pessoa que está debaixo de uma perseguição muito grande. Essa pessoa que está sendo maltratada. Meu Deus, Davi, ele fugiu. Ele saiu daquele ambiente. Porque Saul não mudava. Saul era violento. Saul queria fazer o mal. Ele sabia que uma hora dessas poderia acontecer alguma coisa ruim. E quantos casais, quantas mulheres não estão vivendo essa situação, Deus? Quantas mulheres? O marido diz que vai mudar e não muda, é violento, é agressivo, Deus. É espancador, misericórdia. Meu Deus, entre com providência. Liberta, transforma. Em nome de Jesus, meu Deus. Olha para essa pessoa, meu Deus, que não sabe mais o que fazer. Essa pessoa que está sendo perseguida até na sua casa, no seu trabalho, estão falando mal dela, até nas redes sociais, Deus. Estão inventando coisas dela. Na família, Deus. Meu Deus, misericórdia. Na tua obra, Pai, na tua igreja. Faça essa obra do inferno cair por terra. Eu quero orar agora, Deus, por quem está com problemas financeiros, por quem está com problema de saúde, de dores, quem está com problema na família. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor ordene os teus anjos na vida destas pessoas, que o Senhor derrame o teu poder na vida delas. Onde houver uma ação maligna e satânica, onde houver um espírito que perturba, que oprime, que tira a paz, que ele seja queimado agora. Eu vou usar o nome que está acima de todo nome, e em nome do Senhor Jesus, eu me levanto contra você, espírito maligno, eu me levanto contra você, espírito do diabo, espírito de demônio, de doença, de enfermidade, demônio que oprime a mente dessa pessoa, quer deixar essa pessoa louca, está deixando essa pessoa numa angústia profunda. É você que está por detrás desse mal na vida do filho, no casamento, na vida profissional e financeira. Essa dor que não sai, essa ferida que não cicatriza, esse mal-estar, essa tontura, esse mal nesse órgão. Essa pessoa está tendo dificuldade para respirar, ela está com problema no coração, no estômago, no esôfago, no intestino, no canal do reto, na bexiga, no pulmão, nos rins. Eu ordeno que saia agora da vesícula, saia dos ossos, saia dos nervos. Vai embora com essa doença, com essas dores, com esse peso na cabeça, essa dor que não cessa, essa cefaleia do inferno. Vai embora em o nome de Jesus. Sai do casamento desta pessoa, sai dos filhos dessa pessoa, sai da fonte de renda dessa pessoa, do trabalho dela, do ministério dela, em o nome de Jesus. Pai, confirma o milagre,
confirma a bênção, Pai. Em o nome de Jesus, glorifica o teu nome, Deus, na vida desta pessoa. Eu te dou graça, Senhor. Eu creio que o Senhor está abençoando, está operando um milagre na vida desta pessoa. Em o nome de Jesus, nós te damos graças e amém. Ô glória! Louvado seja o nome